A Petrobras informa pagamento recorde de royalties à União. A estatal defende a política de preços e comunica que tem evitado repassar a volatilidade das cotações internacionais para os consumidores. Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. A Petrobras pagou um volume recorde de royalties e participações especiais ao governo federal, estados e municípios no ano passado. Foram nada mais, nada menos do que 54,5 bilhões de reais, alta de 70% em relação a 2020, quando foram pagos 32 bilhões. O recorde anterior tinha sido em 2019, pouco menos de 40 bilhões de reais. Royalties e participações especiais são compensações previstas em lei por conta das atividades ligadas à exploração e produção de petróleo e gás no país. A participação especial, inclusive, é uma cobrança que incide apenas nos campos de alta produção. A elevação do barril do petróleo no mercado internacional ajudou a impulsionar esses números. A empresa informou em comunicado nesta sexta-feira que no ano passado foi a principal pagadora de royalties e participações especiais no país. A estatal divulgou também, nesta sexta-feira, uma posição sobre os fortes aumentos em diesel e gasolina promovidos na semana passada. Essa é uma discussão que gera muita polêmica e continua dando bastante o que falar. A Estatal Brasileira de Petróleo informou que segue todos os ritos de governança e busca um equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo que evita repassar para os preços internos as volatilidades das cotações internacionais e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais. A FUP, Federação Única dos Petroleiros, contestou os argumentos da Petrobras, disse que são infundados. Segundo a FUP, nós, brasileiros, pagamos em dólar combustíveis, sendo que a Petrobras tem um custo de produção extremamente baixo. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Agora são 7h45. Repita. 7h45. A gente fala sobre a Petrobras com os nossos comentaristas, Cristina Grêmio, Ricardo Salles, a estatal anunciando os seus lucros, dizendo que pagou os royalties à União. Como você vê neste momento essa crise, esses preços em todo o mundo do barril do petróleo, Salles? Bom, o preço da gasolina, do diesel, ele é decorrência de alguns fatores, mas os dois principais são a variação do petróleo, que vem subindo em razão da guerra na Ucrânia, já subiu, atingiu um pico, retrocedeu, mas enfim, subiu bastante na média. De outro lado, a variação do câmbio, que também está elevado, há uma elevação do dólar no mundo inteiro. Portanto, esses dois fatores combinados, petróleo e dólar, fazem com que a pressão sobre os combustíveis aconteça. Quanto a isso, não há como fugir. Mas, por outro lado, o Brasil poderia ser autossuficiente na produção de petróleo se tivesse o refino do óleo feito aqui no território nacional na sua totalidade e não tivesse que importar cerca de 20% do produto final em razão do baixo volume de refinarias que nós temos aqui. E por que nós temos poucas refinarias? Porque das 14 refinarias, 13 são da Petrobras. Ninguém quer entrar num mercado que é dominado por uma empresa pública. Há medo dessa concorrência predatória de uma empresa que é tão presente, tão forte no setor. Então, o que deveria fazer o governo, através, obviamente, da Petrobras? Isso é certamente uma decisão que o presidente da República tem feito, uma pressão que o presidente tem feito para que a Petrobras se desfaça das 13 refinarias que tem, vendendo essas 13 refinarias a diferentes grupos. Grupos que poderão, portanto, concorrer entre si, tiram essa força excessiva da Petrobras do mercado de refino e, com isso, incentivam novos investimentos. Outro dia nós vimos aqui na Jovem Pan uma comparação, se eu não me engano, da seguinte ordem. Os Estados Unidos têm centenas de refinarias, nós temos apenas 14, das quais 13 são da Petrobras. Aí, nesse jeito, não tem concorrência mesmo. Então, tem que vender essas refinarias e aí sim começa a ter um processo virtuoso de concorrência e, portanto, diminuição do preço e aumento da oferta de produtos refinados. Cristina, sem dúvida esse é um assunto importante que a gente vai inclusive colocar na entrevista de logo mais às 9 da manhã com o presidente da República, Jair Bolsonaro. E ele na semana passada já falou dessa possibilidade de privatização da Petrobras, mas isso infelizmente é algo que não ocorre da noite para o dia. E é um ano eleitoral, é um ano difícil, né, Cris?
Não ocorre da noite para o dia, mas foi muito bom que esse assunto viesse à tona, que o tema privatização da Petrobras começasse a sair de círculos fechados e entrar na discussão pública, que o eleitor tenha isso em vista também, que na hora de escolher seus candidatos para a Câmara e para o Senado, que a gente vai escolher esse ano, também cobre dos candidatos qual é a posição deles em relação a isso, porque de nada adianta a gente votar em algum conhecido ou em alguém de um partido que a gente acredita ter uma plataforma melhor, se essa pessoa não se comprometer a lutar pelos valores e pelas questões que para nós são importantes. E é isso que eu acho que o eleitor brasileiro vai ter que acordar muito, para isso vai ter que acordar muito nessa eleição, porque o Congresso é que tem ajudado ou atrapalhado alguns avanços, algumas tentativas de avanço do Brasil. A privatização da Petrobras já era premente quando a gente viu o que foi feito no governo do PT com a empresa, com outras empresas também, mas a Petrobras foi a mais saqueada. E aí a gente não quer correr o risco de novo, entregar na mão de um possível novo governo de esquerda uma empresa como essa para eles saquearem, lotearem, fazerem o que já fizeram no passado e prometem voltar a fazer, porque o ex-presidente Lula, em sua pré-campanha, já está dizendo abertamente que o que foi privatizado vai ser reestatizado e que não permitirá novas privatizações. Por outro lado, a gente vê opositores mais moderados, entre aspas, do atual governo, dizendo que a plataforma de campanha do presidente Bolsonaro não foi cumprida, especialmente no quesito privatizações, ignorando, por exemplo, que houve uma pandemia a partir do segundo ano de governo e que todas as prioridades do governo tiveram que ser redirecionadas para atendimento de empresas, para socorro a empregos, a pessoas que estavam passando necessidade em função dos lockdowns decretados por governadores e prefeitos, não pelo governo federal, é sempre bom frisar isso aí. Então a Petrobras, ela precisa sim entrar nesse rol de privatizações de um futuro governo e no foco do eleitor. É muito importante a gente ter isso em foco por todos os motivos que a gente vem expondo aqui nos jornais ao longo dos dias e também por todas essas questões que o Salles trouxe agora. Salles, a Cristina disse que o Lula fala em voltar a estatizar empresas privatizadas, isso é um retrocesso, é importante que o governo tenha algumas empresas importantes. E a Petrobras, quando diz que evita repassar a volatilidade, o sobe e desce das cotações internacionais, a empresa, então, tem alguma capacidade de manutenção dos seus preços? Primeiro, lembrar que o Brasil poderia ter feito grandes privatizações nesses 3 anos e meio de governo, não fossem os 2 primeiros anos de administração, de comando da Câmara dos Deputados sob Rodrigo Maia, que boicotou o Brasil através do engavetamento de grandes propostas de privatização e modernização das regras, e depois, quando sai o Maia, esse papel de boicotador da República passa para Rodrigo Pacheco, que na expectativa de ser candidato a presidente da República, já desistido, mas nessa expectativa resolve fazer justamente esse contraponto ao governo. Bom, essas questões todas, o risco PT, dentre muitos riscos, um dos riscos é justamente que eles reestatizem ou retornem, restabeleçam reformas importantes que o Brasil fez, à custa, inclusive, de muito esforço do governo do presidente Bolsonaro conseguiu fazer. Reforma da Previdência, a Lei de Liberdade Econômica, autonomia do Banco Central, o marco legal do saneamento, enfim, diversas medidas importantíssimas e que o PT descaradamente, o Lula em especial, tem dito que vai retornar, né? Reforma trabalhista e a previdenciária em especial. Além disso, o Lula citou na semana passada que o seu governo terá como ator principal o MST e o MTST, que eles estarão no centro do poder decisório de um eventual governo que, Deus nos livre, jamais voltará ao Brasil. Cris, só para fechar também, essa volta, essa estatização também não acontece da noite para o dia, né? Não, isso ainda mais uma empresa do porte da Petrobras, né? Isso tem que ser feito primeiro com muito estudo e depois com lançamento de editais, tem todo um respeito a regras que precisa ser cumprido por parte do governo federal. O mercado responde a isso muitas vezes com brigas judiciais, então o processo é demorado, a gente precisa ter paciência, mas ele precisa começar em algum momento. Por isso que eu disse no meu primeiro comentário que foi muito importante vir à tona essa discussão da possível privatização da Petrobras por parte do presidente Bolsonaro, foi ele que lançou essa discussão publicamente, e nesse momento em que a Petrobras está tão
sendo tão cobrada até por pré-candidatos à presidência para sofrer interferência do governo. A gente sabe que isso também não pode ser, não é saudável para a economia e nem é tolerável em termos de legislação brasileira. Mas é um processo lento e que precisa ser compreendido pelos brasileiros para não ficarem cobrando também que seja para amanhã essa privatização. Não é assim que as coisas acontecem.